Tá de volta. Galera, depois de muito tempo, depois de muita gente pedir, a Panini trouxe de volta o Demolidor do Bendis. E eu passei a minha manhã, tá? Hoje eu reli o quadrinho de manhã, fiz uma pesquisa. Na verdade, desde ontem eu tô fazendo uma pesquisa, hoje eu reli e é um dos gibis favoritos da minha vida. Cara, isso é realmente muito legal. É uma coleção em 6 volumes, de capa cartão. Vocês têm a noção que há 11 anos, nesse mesmo canal de vídeo, eu tava gravando um vídeo sobre exatamente esse quadrinho. Olha, esse aí é o Vinícius há, há muito tempo atrás. Nesse programa eu tenho alguns objetivos. O primeiro deles é te explicar a diferença dessa edição, né, ou seja, o Demolidor por Brian Michael Bendis, da Panini, para a edição anterior, que era aquela edição Marvel Deluxe, dourada. Cara, e talvez motivar pessoas a começar a ler Demolidor, até porque, ó, você que de algum jeito está caindo de paraquedas nesse vídeo, o conteúdo desse encadernado, ele vai ser explorado a partir da 3ª temporada da série da Disney. E por último, eu quero te entregar o melhor vídeo da internet sobre esse quadrinho. Tudo começa no final dos anos 90. Tá? Acompanha comigo que vocês vão entender a gênese de tudo, e inclusive como essa gênese afeta essa história que vocês vão ler. Lê, tá? Lê que tu vai gostar. Talvez vocês já tenham ouvido que a Marvel, ali no final dos anos 90, ela não estava legal. E para tentar recuperar a editora, um cara chamado Joe Quesada, junto com o Jim Palmiotti, eles lançam um selo chamado Marvel Knights. Vocês estão vendo a capa aí do primeiro gibi do Demolidor desse selo, que é de 1998, e não vou entrar em muito detalhe, tá, gente, porque senão vai ficar muito longa essa introdução. O importante é que esse selo foi muito bem sucedido, e um dos carros-chefes era o Demolidor, e a diferença desse selo pro padrão da Marvel é que tinha mais liberdade criativa e as histórias eram mais adultas, então tinha um pouco mais de violência, né, por ser Marvel Knights. Ah, importante. Quem estava escrevendo o Demolidor nesse período era o Kevin Smith. Você deve já ter ouvido falar dele, né? Cineasta. Então, e tinha esse lado também diferente, né? Pô, estão trazendo um cara do cinema para escrever histórias em quadrinhos. E ao mesmo tempo, tá, que a Marvel estava relançando o Demolidor, praticamente no mesmo ano, o Todd McFarlane ele deu sinal verde para sair um quadrinho derivado de Spawn, que era o Sam e Twitch. Assim, os dois policiais eles ganham uma série própria, e essa série era escrita por um cara chamado Brian Michael Bendis e, se eu não me engano, ali pela edição 15, 16 ou 12, um pouquinho mais pra frente, ele acaba se juntando com um búlgaro chamado Alex Maliv. Então, o primeiro trabalho da dupla Bendis e Maliv acontece nesse gibi, o Sam e Twitch. Tudo isso que eu tô falando tá disponível, e se vocês quiserem ler, tem link aqui embaixo, tá? Isso aqui não é um vídeo de venda nem nada, mas Vini, quero ler o Sam e Twitch para conhecer, quero ler o Demolidor que eu comentei do Kevin Smith, tá? Tem tudo link aqui embaixo. Pois então, essa história do Kevin Smith, ela é muito famosa, que é o Demolidor, o Diabo da Guarda. Eu digo, esse relançamento do Demolidor faz surgir esse arco que é... Assim, eu não vou dizer que é um top 5 do personagem, mas pelo menos ele entra aí num top 10 porque é bem legal. O problema é que o Kevin Smith, como ele tinha a questão lá do cinema, ele foi atrasando o roteiro, ele demorava demais, e aí chegou num ponto que ele saiu da série. E a Marvel ficou, tá, beleza, a gente precisa tapar o buraco, porque a princípio o Kevin Smith vai voltar para escrever o Demolidor. Aí para tapar o buraco, eles chamam um cara chamado David Mack, junto com o Joe Quesada, e eles fazem um arco chamado Echo. Então tem toda uma sequência de histórias, né, onde surge essa personagem. Inclusive essa trama é importante porque é onde o Rei do Crime fica cego. Tá? A Panini chegou a lançar só essa parte do Demolidor separada, né, ou seja, o foco específico na Echo. Mas calma, tá? Não precisa ler. Dá pra só aceitar que, beleza, o Wilson Fisk, né, a partir ali dessa história, acabou ficando cego. Mas então, vocês lembram daquele cara que eu comentei, o Brian Bendis, que estava fazendo lá o Sam e Twitch? Pois é, ele foi demitido do quadrinho. Aí, o Joe Quesada, acho que nesse momento ele já era editor-chefe da Marvel, ou no mínimo ele era já um editor. Ele chama o Brian Michael Bendis para tapar de novo o buraco do Demolidor, porque o Kevin Smith, que já devia ter voltado há muito tempo, ainda não tinha voltado. Ele estava lá envolvido em projeto de cinema, aí é exatamente nesse ponto que esse encadernado da Panini começa. Porque a primeira história que tem aqui se chama Tempo de Despertar. E, gente, é maravilhoso, é muito boa. Assim, é um quadrinho, eu vou falar mais sobre ele daqui um pouco. Mas o importante é que o Tempo de Despertar
ele faz muito sucesso. Aí o Quesada falou, pô, Bendis, tu mandou bem. De repente, por que tu não vira o roteirista fixo do Demolidor? Sabe? Tu pode escrever o personagem aí, né? De novo, ainda tinha perspectiva de em algum momento lá o Kevin Smith voltar, mas aí o Bendis, ele assume. Mas assim, tem um detalhe, tá? Se vocês olharem aqui na contracapa do encadernado, o Bendis, ele fica de fora, cara, 6 edições. Tem 6 edições que entra um cara chamado Bob Gale, que é co-roteirista do De Volta para o Futuro. Ele escreve aí um arco de 6 edições que, gente, eu confesso que eu não li. Se não me engano, a Panini vai lançar isso, ou acho que não lançou, porque eu saberia se tivesse lançado. Mas enfim, esse pequeno gap do Demolidor, eu não faço ideia se é legal. Não sei, talvez o Bob Gale tenha sido injustiçado. Não faço muita ideia. O importante é que a partir então da edição número 26, em 2001, entra Bendis e Alex Maleev, né, aquele mesmo búlgaro que tinha trabalhado com Bendis lá no Sun Twitch. Agora os dois assumem o Demolidor, cara, e fazem uma das fases mais incríveis assim, de todos os tempos. Para você ter uma ideia, o Bendis ganhou o prêmio Eisner de melhor escritor em 2002 e 2003, enquanto ele estava no Demolidor, e especificamente esse quadrinho, ele ganha o Eisner de melhor série contínua em 2003. E tem também um ponto sobre esse quadrinho, que eu acho que ele é muito simbólico e é algo que raramente tu vê acontecer. Vamos lá. Quando o Frank Miller escreveu, por exemplo, o Batman, ninguém, hoje em dia, diz assim, tal fase do Batman rivaliza com a do Frank Miller. Não existe, tá? Tem fases mais antigas que tu não tem como discutir, sabe? Pô, é uma fase importantíssima, sei lá, o Cavaleiro das Trevas, ano 1, mas especificamente esse Demolidor, do Brian Bendis e do Alex Maleev, é o único caso que eu vejo a galera falar, pô, isso aqui rivaliza com a fase do Frank Miller. De novo, para o vídeo não ficar muito longo, vocês devem saber que o Frank Miller é tipo um segundo pai do Demolidor, né? Ali nos anos 80 ele reinventa o personagem, cria Elektra, cria a relação cria o Stick, enfim, resumidamente. Frank Miller é muito importante. Então é difícil alguém pensar assim, pô, um cara conseguiu nos anos 2000 fazer algo no mesmo nível que o maior gênio que já passou pelo Demolidor conseguiu fazer, tá, Vini? Mas legal que a Panini está publicando de novo, como eu falei, em 6 encadernados, tudo de capa cartão. Pô, mas eu já tenho todo esse conteúdo nos Marvel Deluxe. Né? Vocês lembram que a coleção Marvel Deluxe, né, aquela coleção dourada, tem Demolidor Revelado, Rei da Cozinha do Inferno, Decálogo e o Demônio do Pavilhão D. São 4 encadernados, sendo que o último, só metade é da fase Bendis e Maleev, né? A outra metade é outra fase. Pois então, galera, essa coleção ela vai ser mais completa que a coleção Deluxe. Eu ia até dizer mais bonita, mas eu acho que as duas rivalizam, assim. Eu achei bem legal, tá? Mesmo não sendo capa dura, mas eu achei bem bacana assim, o projeto gráfico. Mas então, vamos lá. Essa coleção Marvel Deluxe, ela tem essencialmente o Bendis com o Maleev, tá? É tudo que o Bendis e o Maleev fizeram, tá na coleção Marvel Deluxe. O que vai ter aqui na coleção de capa cartão que não tem na coleção antiga da Panini? Bom, primeiro Tempo de Despertar, que eu já comentei, realmente não tem, né? O Deluxe começa já quando o Bendis assume de vez o Demolidor. Não vai ter quer dizer, vai ter. Cara, essa parte é um arco que o Bendis fez no universo Ultimate, ou seja, um outro universo que envolve Demolidor, Homem-Aranha e Justiceiro. E ao mesmo tempo, tem também o What If se a Karen Page tivesse sobrevivido. Tá? Isso também vai estar nessa coleção. Vocês sabem que eu estou recebendo muita mensagem de leitor que quer intercalar, sabe? Pô, eu já tenho alguns Marvel Deluxe e quero complementar com a coleção da Panini. Que, cara, vocês sabem que chegou num ponto aí que os Marvel Deluxe eles sumiram do mapa e ficaram muito difíceis de achar. Vai ser meio complicado. Como eu falei, primeiro, esse aqui, ele tem um arco a mais, né? Ou seja, tem toda uma história que vale muito a pena ser lida e que não tem lá na coleção Deluxe, sendo que o 4º volume do Deluxe é metade Bendis, metade Brubaker, vai ficar assim meio confuso. E eu imagino que a Panini não vai fazer a numeração bater bonitinho, sabe, de forma que dê para combinar as duas. Então, cara, vai ser meio complicado. Deixa eu falar um pouquinho sobre o projeto gráfico desse encadernado do Demolidor. Cara, a capa já me agrada muito, né? Reparem que eles mantiveram ali a tipografia do personagem. Então, a coleção não tem uma tipografia padrão. Não, é o logo do Demolidor. A lombada é bacana, né? A lombada tem ali um demolidorzinho um pouquinho mais embaixo e tal. Aí
Cara, sei lá, eu me sinto meio besta comentando, mas a contracapa é legal também. Usaram uma imagem ali mais sóbria. Mas então, dentro do quadrinho tem uma abertura, né, uma apresentação do Luiz Andrade. Ele faz um pouco um paralelo com o Demolidor do Frank Miller, né, o Demolidor, como eu falei ali, o mais clássico. E mais pro final do encadernado, cara, tem literalmente uma capa de extra, que é uma capa de uma edição que vai vir depois, ou seja, uma edição do segundo volume, e tem um pós-fácio do Bendis, onde ele conta de forma... Cara, ele não dá muito detalhe ali, mas ele fala um pouco da história de como é que ele foi parar no Demolidor, tá? Mas humildemente meu vídeo tá melhor, eu dei mais detalhes. Vamos lá, parte agora do vídeo da resenha. Cara, esse vídeo vai ficar longo e deu trabalho. Tu clicou no like? Pô, isso ajuda muito. Galera, vamos começar com o Tempo de Despertar, onde a gente conhece o jovem Tommy, que ele tá... ou Timmy, tá, eu comecei errando o nome do menino. Enfim, tem um garoto que ele é filho de um super vilão chamado Sapo, e o garoto ele tá catatônico, ele fala algumas... ele meio que ele acredita que ele é um super vilão, e aí o Ben Urich, né, o repórter, né, o jornalista Ben Urich, ele tá escrevendo uma matéria pro Clarim Diário para justamente mostrar a história do menino. Gente, sabe, é por isso que o Brian Bendis é um cara muito bom. Esse primeiro arco, tá, essa primeira história, até deixa eu dar o crédito, ó, os desenhos são do David Mack, então reparem que um pouco é pintado, um pouco é um traço mais a lápis, sabe, a arte é muito legal, mas assim, eu acho que o ponto bacana da história é que ela não é um gibi de super-herói, não, é o Bendis te mostrando um ponto de vista diferente do universo Marvel. Porque vamos parar e pensar o seguinte, galera, quanto a gente estaria interessado em saber como é a vida do filho de um vilão classe D que ninguém se importa. Vocês já ouviram falar do vilão Sapo? Eu acho que eu só ouvi falar nesse quadrinho aqui. Só que a gente está falando de uma história que é muito bem contada. Esse menino, ele faz desenhos na escola do Demolidor, ou seja, a princípio, o trauma que ele sofreu tem a ver com o herói. Então tu fica até durante a história, né? Será que o Demolidor fez alguma coisa de ruim pro menino? Onde é que foi parar o pai? É um quadrinho onde mal aparece o Demolidor, tá? 99% da história é o Ben Urich investigando a situação do garoto. Mas assim, tem tudo de Demolidor aqui. Tudo, tudo. Porque, vamos lá, gente, o Matt Murdock, tá? Ele é um garoto que ele teve um trauma na infância. Cara, né, todo mundo sabe, né? Ele perdeu a visão, o pai foi assassinado. Até tem uma participação aqui no quadrinho do próprio Peter Parker, que também é um menino que teve uma infância complicada, né? Perdeu os pais muito cedo, viu o tio morrer por conta de um erro dele. Então é um grande quadrinho sobre trauma e sobre infância, que mesmo não tendo muito Demolidor, fala sobre um aspecto, sabe, que está no cerne desse herói. A grande conexão da trama é a ideia da perda da infância. É complicado, porque, cara, eu gosto muito dessa história. Então, eu gosto muito do Demolidor como um todo. Então, talvez vocês estejam me vendo aqui um pouco mais emocionado do que normal. Mas o importante é isso. O que a gente está vendo, tá, nesse primeiro arco é o Brian Michael Bendis contando uma história fora da caixa. Então, repara que tanto o roteiro é um ponto de vista, sabe, diferente dos gibis de super-herói, quanto o próprio desenho. Pois então, e agora a gente chega na parte que é o filé aqui do encadernado, que é quando, né, como eu falei, justamente o Brian Bendis começa a escrever de vez o Demolidor e entra o búlgaro Alex Maleev. Que eu nem sei, não deve ser Alex Maleev que fala, né? Porque é búlgaro. O importante é que esse encadernado da Panini tem duas histórias. A primeira, então, é o Tempo de Despertar, e agora vem a chamada O Segundo Homem. Cara, gente, já começa de um jeito sensacional. Primeiro, vocês viram ali que o Rei do Crime tá cego, né? Como eu falei, isso acontece num arco um pouquinho antes. E aí ele é assassinado. Cara, o gibi abre com o Rei do Crime sendo esfaqueado. Sabe, tu fica... What? Meu Deus, acabou de morrer o Wilson Fisk nas primeiras páginas do gibi. E tudo envolve um novo capanga, que chegou há pouco, que é o Sammy Silk. É até engraçado que ele tem uma visão diferente do mundo dos super-heróis. E para representar que ele tem essa visão, ele usa um óculos amarelo. E, tipo, ninguém usa óculos daquele jeito no gibi inteiro, então parece que ele tá vendo o mundo por outras lentes. Então ele tem a ver ali com a morte do Rei do Crime. E, enquanto isso, o Matt Murdock tá lá num caso e ele descobre que tem um prêmio pela cabeça dele. Cara, é muito explosivo. Tipo, imagina, começa com o Rei do Crime morrendo, a vida do Matt Murdock começa a virar um inferno e se prepara,
porque isso aí não é nem 10% do que vai acontecer com ele ao longo dessa fase. Eu gosto muito, que é um quadrinho que vamos dizer assim, ele não tenta desconstruir o gênero, tipo um Watchmen, trazer uma visão mais depressiva dos super-heróis, não. Mas ele dá pequenas piscadinhas de realidade, porque eu não vou falar para não estragar, tá? Eu vou contar só um mini trechinho para vocês entenderem. Tem uma hora que um policial comentou com outro no carro assim, cara, quando o Capitão América nos entrega um vilão, como é que a gente sabe que quem nos entregou o vilão é de fato o Capitão América? Que pode ser só um cara com uma máscara. Vamos parar para pensar, que faz muito sentido. E essas pequenas sacadas, elas estão ao longo de toda a fase, sabe? Esses comentários assim espirituosos sobre o gênero do super-herói. Mas então, o Brian Bendis, ele comenta que ele quis contar essa história também num estilo noir, né, que lembra o Frank Miller, mas ele não queria imitar o Frank Miller. Então vocês vão perceber que ele vai para outros caminhos. E eu acho que um caminho que ele toma, que realmente é muito diferente, é que o Bendis, ele não fica contando aquela história rei do crime, mercenário e demolidor. E até tem um bastidor que o grande problema dele é que ele não podia usar um mercenário, porque, a princípio, se vocês vão lá do Kevin Smith, ele deveria voltar e escrever uma minissérie do mercenário. Então o Bendis não pôde usar, cara, um dos principais vilões do Demolidor e, enfim, e ao mesmo tempo ele matou o rei do crime. Então isso é legal, sabe? O bastidor da história, ou seja, não ter um mercenário, obrigou o Bendis a se reinventar e contar uma história completamente diferente. Tem essa capa, aqui é a última página do quadrinho da Panini. Cara, essa capa é icônica, ó. Repara que o Demolidor tá enfiando a máscara na cara e é isso, tá? Essa fase é sobre a vida de Matt Murdock entrando em colapso. E eu tenho uma boa notícia. Vamos supor que tu diga assim, pô Vini, li esse primeiro volume que tu recomendou e achei legal. Cara, isso aqui, como eu falei, é 10% da desgraça que começa a partir disso. Depois tem o arco revelado, que é fenomenal e aí dá pra dizer que é um top 3 melhores histórias do Demolidor de todos os tempos. É realmente muito boa. O Matt, ele vai ter uma nova namorada, que eu não vou dar muito detalhe, mas ela aparece um pouquinho mais pra frente. Cara, o arco da cozinha, do Rei da Cozinha do Inferno, cara, uma das coisas mais ousadas que eu já vi acontecer num gibi de super-herói. Enfim, aí a fase, acho que aí o ponto alto pra mim é o Revelado e o Rei da Cozinha do Inferno. Aí acho que não fica ruim, nunca fica ruim, mas fica legal. Aí depois vai ter, por exemplo, a Viúva Negra, Merit Floyd, tem outros personagens que vão participando, né, desse período, né, tão premiado aí do Demolidor. Eu sei que esse vídeo ficou longo, mas eu vou tentar botar a minutagem bonitinha aqui embaixo, mas cara, eu gosto muito desse gibi. Então eu queria contar tudo, dar detalhes, explicar os bastidores. E assim, Vini, eu preciso ler alguma coisa para entender isso aqui? Não tem que ler nada. O que ajuda, tá? Como eu disse, cara, dá para entender 100%, né? Que se tu sabe a origem do Demolidor, até nem precisa saber a origem. Aqui a origem é contada umas 3 vezes. Mas o importante é que tem um quadrinho que vamos dizer assim, uma referência para tudo que acontece com esse personagem, que é a Queda de Murdock. Tá? Esse realmente é legal de ler, até para entender um pouco melhor o dilema do Ben Urich, a questão do Rei do Crime com o Demolidor, sabe? Muito do que tá aqui vem lá da Queda de Murdock. Gente, desculpa, me emocionei, o vídeo ficou longo, mas eu tô feliz. Cara, foi muito legal de reler, muito legal. Grande acerto da Panini. E lembra o seguinte, gente, isso aqui, eu imagino que não vai durar muito tempo, tá? Então se tu não quer cair na mão aí dos mercenários livres, garante o teu. Sei lá, eu não tô falando para comprar no meu link, nem nada. Se quiser comprar no meu link, obrigado. Mas assim, vai na banca, vai numa Panini Point, não sei, corre para tu ter uma fase incrível do Demolidor e ser feliz. Eu nem cheguei a comentar, mas tem um verniz na capa. Então, tanto o título quanto o próprio Demolidor, eles parecem que estão saltando. Então, gente, tá muito lindo, muito lindo. É isso. Espero que tenha te motivado a ler um quadrinho muito legal ou, sei lá, aprofundado aí a tua experiência de leitura, tá bom? Valeu.